Se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus? Olá! Você que está assistindo esse vídeo, saiba que houve uma época em que cada ano, muitas vezes, me faziam essa mesma pergunta. De onde veio Deus? Quem criou Deus? Como Deus surgiu? Se Ele criou todas as coisas, quem criou Deus? A resposta para essa pergunta não é nada complexa, é muito simples. De forma categórica e inequívoca, a Bíblia afirma que Deus é eterno. Ele não tem princípio nem fim. Ele sempre existiu. Com essa resposta, nós temos duas outras questões a trabalhar. A primeira delas é a compreensão dessa eternidade. É complicado porque, como parâmetro, para nós, tudo sempre tem um começo, um meio e terá, inevitavelmente, um fim. Acontece que Deus escapa a essa regra, e eu costumo usar a teoria de conjuntos para explicar isso. Quem se lembra dos conceitos básicos de matemática vai se lembrar que a teoria de conjuntos funciona assim: você agrupa elementos de acordo com suas características comuns. Se eu pensar no conjunto criaturas, por exemplo, e elencar algumas características, aqueles que têm a sua existência derivada, então eu colocaria nessas circunstâncias, nessa categoria, muitas coisas. Mas se eu pensar em outro conjunto, o conjunto divindade, uma das características é justamente ser eterno. Portanto, são dois conjuntos de coisas com características diferentes. E a confusão se estabelece quando eu tento colocar Deus no conjunto criatura, como seres que têm a sua existência derivada. Deus escapa a essa regra, ele não combina com esse conjunto. Quando você pensa na ciência materialista, mesmo ela estabelece que algumas coisas precisam ser eternas. Ou a matéria ou a energia tem que pré-existir para que o mundo se estabeleça, para que ele passe a existir. Afinal, quando eu penso, por exemplo, no evento Big Bang e em como as partículas, a partir dessa grande explosão, foram se ajustando e moldando o universo como nós temos hoje, a grande pergunta é: como houve essa explosão cósmica? O que originou esse fenômeno? Para que algo explodisse, ele já deveria existir. Portanto, ou a matéria ou a energia são pré-existentes. Uma coisa tem que ser eterna para explicar a origem da vida. Portanto, o conceito de um Deus eterno não é tão absurdo. A segunda questão, que advém da ideia de um Deus eterno, é confundir eternidade com atemporalidade. Na Bíblia, Deus não vive numa outra esfera de existência, análoga a nós, mas ao mesmo tempo inacessível. As profecias mostram que ele interage na história. A única coisa que a Bíblia afirma separar o homem de Deus não é a questão temporalidade, mas a questão do pecado. Isaías 59:2 fala que é justamente o nosso pecado que faz separação entre nós e o nosso Deus. Inclusive, em outro vídeo, quando eu critiquei a postura do Papa anterior, Bento XVI, a respeito de eternidade, eu afirmei que na Bíblia, eternidade não é o tempo que não passa. Sabe aquela nuvenzinha branca com os anjos tocando harpa, o tempo que não passa, aquela coisa monótona? Isso não é o conceito bíblico de eternidade. Eternidade na Bíblia não é o tempo que não passa, é o tempo que não acaba. Quando você olha, por exemplo, Isaías 65, as atividades que serão feitas na nova terra, construir casas, plantar vinhas, tudo isso envolve atividades humanas rotineiras. A diferença é que todas essas atividades serão feitas, mas o tempo estará sempre à nossa disposição porque ele não acaba. Principalmente a dinâmica que acontece no santuário celestial mostra que no plano de Deus existem coisas a ser feitas, existe trabalho, existe a intercessão de Cristo, existem os móveis do santuário. O santuário é um lugar concreto, nada de uma eternidade etérea, onde existem coisas imateriais, onde o próprio Deus é concebido como impassível e imaterial. A eternidade na Bíblia é dinâmica. A própria atividade dos seres celestiais é dinâmica, diferente da conceituação grega de imortalidade como sendo atemporalidade. Assim concluímos mais um vídeo aqui no canal. Se você não conhecia o canal todavia, aproveite e veja outros vídeos. Aquele que você mais gostar, compartilhe com seus amigos, especialmente via WhatsApp. Também peço que você dê um like nesse vídeo para que ele aumente a sua relevância e se inscreva aqui no canal. Assim você pode assistir outros materiais nessa linha que nós trabalhamos aqui de religião, mundo contemporâneo,
pós-modernidade, história do Adventismo, são algumas das temáticas que nós temos aqui trabalhado através dos vídeos. Que Deus abençoe você, até a próxima semana.